já não é novidade para a comunidade científica, mas é novidade para as pessoas, é novidade para todo mundo e é novidade para muita parte dos médicos também. Que quando a gente começa a cuidar do paliativo de forma precoce, os pacientes, além de viverem mais, vivem melhor. Tem estudos, assim, meta-análise disso, tem estudo randomizado disso, assim, muito claro. Então, essa é uma certeza científica, no que a ciência propõe de certeza, que é razoavelmente irrefutável. Agora, a questão é como fazer. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse videocast Horizonte da Saúde, que traz uma série de entrevistas especiais com médicos especialistas que participaram do Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO 2024, que neste ano aconteceu entre os dias 31 de maio e 4 de junho em Chicago, nos Estados Unidos. Essa reunião é muito reconhecida por estabelecer novos padrões de cuidados com pacientes oncológicos. E neste ano, a ASCO reuniu os maiores especialistas do mundo para discutir a arte e a ciência do tratamento do câncer, do conforto à cura. Neste primeiro episódio, a gente traz o oncologista clínico Dr. Munir Murad, que vai falar sobre os estudos apresentados relacionados ao cuidado paliativo. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar aqui uma conversa sobre o tema, né? Eu gostaria de perguntar, primeiramente, quais foram os principais achados da ASCO 2024, né? E a gente chama no Horizonte, né, cuidados paliativos de cuidados continuados, né? Eu gostaria de saber também essa diferença. Perfeito, te agradeço a pergunta. Acho que a gente vai começar explicando bem, partindo daí, do nome, né? Porque quando a gente chama de cuidado paliativo, eu acho que no corriqueiro, não no medicinês, não no que a gente conversa entre os médicos, do conceito da palavra paliativo, mas eu acho que no corriqueiro, no português da rua, no português que a gente fala normalmente, quando alguém escuta a palavra paliativo, parece que é um remendo, Sim, um uma embondo, impressão ruim, uma né? impressão ruim. E é o nome que a especialidade carrega mundialmente. E aí nós temos alguns experimentos científicos mostrando que quando as pessoas em grandes centros internacionais trocaram o nome, a aceitação foi muito maior. O encaminhamento foi mais precoce. E o tempo de acompanhamento e os desfechos foram melhores. Tem pelo menos 2 ou 3 artigos mostrando que essa aceitação foi melhor e o objetivo dessa especialidade médica foi atingido de maneira mais assertiva, de maneira mais ampla. Então, essa troca de nome, obviamente, não é para enganar ninguém, pelo contrário. Porque o que a gente trabalha muito é uma relação honesta, uma relação clara e para cuidar bem das pessoas. E para cuidar bem das pessoas, a gente tem que estabelecer confiança. Mas essa troca de nome quebra uma barreira inicial. Isso é muito importante. Quando a gente quebra essa barreira inicial, a gente começa a estabelecer esses vínculos de confiança. Então, mirado em experiências internacionais, a troca de nome foi para quebrar um preconceito que eu acho que em português é ainda maior do que em inglês. Então, se isso deu certo fora, possivelmente aqui no Brasil, e a gente percebeu isso na mudança, isso aconteceu bem, assim. Então, as pessoas começaram a entender melhor o que a gente faz. E Sabe? esses dias lá em Chicago, né, na ASCO, como foram, né? Quais foram os resultados, assim? O que a gente pôde observar desse encontro? Isso. Eu trouxe para a gente conversar 2 artigos que me chamaram muita atenção sobre implementação de cuidado paliativo. E o que me parece importante, antes de falar dos achados de Chicago, que são realmente muito robustos, eu acho que é interessante contextualizar as pessoas que estão vendo para elas entenderem a importância, entenderem o contexto que essa nova evidência científica traz, sabe? Porque já não é novidade para a comunidade científica, mas é novidade para as pessoas, é novidade para todo mundo e é novidade para muita parte dos médicos também. Que quando a gente começa a cuidar do paliativo de forma precoce, os pacientes, além de viverem mais, vivem melhor. Tem estudos, assim, meta-análise disso, tem estudo randomizado disso, assim, muito claro. Então, essa é uma certeza científica, no que a ciência propõe de certeza, que é razoavelmente irrefutável. Agora, a questão é como fazer. Desde o nome, que você perguntou, até recurso. Porque se a gente pensar,
O conceito mais amplo, já que a gente está falando de troca de nome, então deixa eu tentar explicar o que é Sim. cuidado paliativo, então. Toda consulta, de um tempo para cá, já de anos para cá, a gente tem começado explicando para as pessoas, para elas saberem que elas estão fazendo no consultório, Sim. que cuidado paliativo é uma especialidade que visa reduzir o sofrimento. E quando a gente fala sofrimento, não está claro nem para as pessoas ainda o que é isso. E é legal quem estuda conseguir nomear. Por isso que eu achei ótimo você ter começado a entrevista com o nome. Porque na hora que a gente fala sofrimento, nós estamos falando de um desconforto físico, que pode ser dor, pode ser náusea, pode ser perda de cabelo, pode ser mudança da cor da pele ou das unhas, pode ser um monte de coisa física, está no corpo. Por isso que tem na equipe de cuidado paliativo, que é uma equipe multidisciplinar, tem que ter um médico, porque está no corpo. A gente começa por aí, só que a gente não para por aí. A segunda esfera é uma esfera psicológica, é uma esfera de sofrimento. Aí vai entrar angústia, medo, raiva, depressão, ansiedade, tudo que o diagnóstico e tudo que a mudança da vida traz para essas pessoas. E é muito sofrimento. Se a gente parasse por aí, eu acho que já estava muito grande a nosso espectro de ação. Mas ainda tem duas outras esferas. Uma terceira esfera tão importante, a gente aprendeu isso muito na pandemia, mas a gente já sabia isso de antes, é a esfera social. O tanto que um diagnóstico desse muda as relações. Uma pessoa deixa de trabalhar, muda a relação de dependência, às vezes, de um filho com o pai, muda a relação de marido e mulher. Esses papéis podem mudar muito. E é difícil adaptar essa nova situação. Então, esse sofrimento social, o paliativista, médico, a psicóloga, a enfermeira, toda a equipe multi tem que ter um treinamento muito específico para conseguir enxergar isso. Que às vezes o próprio paciente não enxergou. Que é o que está mais trazendo sofrimento envolvido. Ele falou, olha, eu jogava baralho, eu jogava sinuca, eu trabalhava, não faço isso mais. Eu dava banho no meu filho, é muito triste, mas não dou mais. Escutei isso essa semana. Imenso. O impacto é imenso. Então, essa terceira esfera é muito importante. Uma quarta esfera que faz parte do treinamento do paliativista, por isso que isso é uma especialidade médica, porque é longo trajeto, uma esfera espiritual, metafísica, de sentido da vida. A gente tem que estudar essa coisa também, porque muito possivelmente é o que está trazendo sofrimento. Então, os primeiros minutos da consulta, multidisciplinar. O que a gente faz hoje, eu começo a consulta falando mais ou menos o que eu te falei aqui, mas do meu lado está uma psicóloga e está uma enfermeira. A gente já começa o atendimento assim. E se a gente começar esse atendimento, e é o que os estudos mostraram já há quase 10 anos, que se a gente começa a fazer isso antes, no diagnóstico, às vezes com pacientes com chance de cura, a chance desse paciente curar ou viver mais e viver melhor aumenta muito. Porque a gente vai conseguir atuar na dor, a gente vai conseguir atuar na náusea, no vômito, a gente vai conseguir fazer algumas manobras de aceitação, algumas manobras de mudança de foco, que ele vai conseguir eventualmente trabalhar mais, trabalhar de casa. A gente consegue adaptar umas coisas. E quando a gente consegue fazer isso, em inglês chama cope, eu acho que a melhor tradução para cope é adaptar, é lidar com essa situação. Quando a gente consegue fazer esse azeitamento da situação, quando a gente consegue encaixar melhor, o paciente consegue, inclusive, receber mais tratamento. Então, não recebe menos, não. Recebe mais tratamento. Porque muitas pessoas têm esse medo, né, doutor? Exatamente. Com os cuidados ali paliativos, o tratamento em si não ser tão... Perfeito. Não é? Como se fosse uma coisa dicotômica. Exato. Se eu estou com o cuidado paliativo, eu não estou mais com o oncologista. E tudo que a gente tem trabalhado desde esses estudos, mas desde antes, desde a década de 70, é que seja um cuidado paliativo precoce e integrado. Tem diretrizes internacionais sobre isso. Acho que isso aqui é importante a gente dizer, que já na comunidade científica, pacificado, que tem que ser feito antes e tem que ser feito de forma integrada. Não é dicotômico, estou com oncologista, agora passei para o cuidado paliativo. Estou com paliativista e estou com oncologista. É ao mesmo tempo. E quando a gente consegue fazer isso bem, a jornada do paciente fica muito menos dolorida. Não tem jeito, e eu não vou romantizar nada, não tem jeito de a gente falar que vai ser sem dor. Mas eu acho que quando a gente olha para a dor, quando a gente olha para o sofrimento, a gente cria estratégicas. Às vezes farmacológicas mesmo, remédio para dor. Às vezes remédio para náusea e vômito. Às vezes alguma intervenção estética, para a pessoa lidar melhor com o que está acontecendo com o corpo dela. Tem várias coisas que dá para fazer. Às vezes, mudar a relação. A gente chama familiares para a gente conversar, uma psicóloga do lado para treinar, e a gente consegue se encaixar melhor nessa situação nova e desafiadora, e o sofrimento diminui muito.
né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acredito, doutor, e me corrija se eu estiver errada, né, que isso alivia o paciente até no sentido do peso que traz para a família, porque tirando o aspecto físico, os outros 3 pontos que o senhor trouxe são muitas vezes abarcados pela família que tenta ajudar Perfeito. intuitivamente, né? E Uhum. tendo uma equipe multidisciplinar que faça isso, a família pode estar ao lado do paciente de uma forma mais leve, mais saudável também, né? Para eu conseguir te responder isso, eu vou ter que lembrar de 2 pontos. O primeiro, deixa eu guardar isso. O primeiro é o seguinte: eu falo isso porque às vezes o familiar fica incomodado, como se ele estivesse roubando um pedaço da consulta, quando a gente olha para ele. A gente sempre começa a consulta olhando o paciente, claro, ele que está no centro, ele que é o foco de atenção de todo mundo. Depois de um ponto, quando a gente conseguiu mapear isso, a gente consegue circundar melhor e ver o que está acontecendo com o familiar. Quando eu vejo que tem algum desconforto, é uma brincadeira, mas é verdade, que no tratadão, no livro de cuidado paliativo, uma grande seção é sobre o tratamento do familiar. Tem pelo menos 2 condições que acometem os familiares, que é muito importante. Chama fadiga do cuidador. Sim. Isso é fundamental a gente conseguir diagnosticar, para a gente apoiar, para que esse familiar, esposa, marido, pai, mãe, Filhos. filho, esteja inteiro, esteja saudável, para conseguir cuidar. Porque Exato. se ele adoecer também, aí Piora piorou todo o tudo. sistema. Então, cuidar de quem está cuidando, cuidar da saúde do cuidador é fundamental. Se E é um jogo estende muito até importante. ele. Exatamente. Faz parte da ação. Então, a gente tem que explicar isso para o cara não sentir que ele está roubando a consulta. De A fato. consulta é longa, claro. Ela é mais complexa um pouco, mas é porque ela abarca, igual você percebeu, pontos mais complexos. Lembrei da segunda coisa que eu ia falar, não perdi, não. Tem um estudo muito clássico, já bem antigo, salvo engano, do JAMA, que é uma revista importante, que era muito curioso. Os entrevistadores perguntavam para os pacientes o que era o maior sofrimento deles. E perguntava para a equipe assistente, médico, enfermeiro, psicóloga, qual que era, sem ele saber a resposta do paciente, qual que era o maior sofrimento daquele paciente. E perguntava para os familiares, para os acompanhantes, qual que era o maior. Só que ninguém via a resposta de ninguém. Era uma lista de mais de 100 questões e as pessoas iam ranqueando. É claro que tem uma convergência muito grande. Quando o paciente tinha dor, todo mundo falava que era dor. Então não tem jeito de não começar pelo físico. Por isso que Sim. começa pelo físico. Porque não tem jeito de conversar sobre uma grande questão espiritual, sentido de vida, em quem está morrendo de dor ou em quem está vomitando. Não existe essa Não conversa. existe essa conversa. Você tem que resolver as coisas mais urgentes primeiro. Às vezes, as coisas mais urgentes não são as mais elevadas. Às vezes não são as mais importantes. Às vezes são, às vezes não. Tem que ter olho para ver. Quando perguntaram para os pacientes o que essas coincidências aconteciam, quando descoincidia, quando era diferente a resposta, o paciente falava que ser um peso, ser um fardo para o familiar era muito ruim para ele. Isso nunca foi preocupação do familiar. Pelo contrário, é um jeito de demonstração de afeto, carinho, amor. E aí, quando você traz isso na consulta, alivia, tira a tensão. Sim. Porque ele falou, eu não quero ser um fardo para o meu filho. Que é isso, pai? Tô cuidando de você porque eu te amo. É um ponto de solução, É né? isso, é um ponto Que de solução. maravilha. Isso é muito legal. E quando você... Acho que trazer a conversa, quando eu comecei a entrevista falando que tem que ser uma conversa franca, tem que ser uma conversa que começa com a confiança, porque se isso não está estabelecido, você não chega nesse ponto. Doutor Poni, e o cuidado remoto funciona? O que a ASCO mostrou? Ótimo aí. Colocado esse cenário todo, acho que agora sim faz sentido a gente falar dos achados da ASCO, das novidades que eles trouxeram. Porque nesse contexto em que está provado cientificamente que cuidado paliativo deve ser feito de forma precoce, deve ser feito de forma integral, porque melhora a qualidade de vida e aumenta a sobrevida dos pacientes, a gente tem que fazer para todo mundo. Sim. Como fazer para todo mundo? Essa é a pergunta que a ASCO trouxe. Algumas respostas, alguns nortes. Esses 2 estudos novos de 2024 que eu separei trazem um pouco dessa resposta. Uma resposta que eu acho muito importante para o Brasil é do primeiro estudo que foi apresentado na plenária, que é a sessão mais importante da ASCO. De tudo que foi apresentado, e foram apresentadas muitas novidades, e todo ano é assim, 5 estudos são mais importantes. Esse que eu vou falar agora está entre os 5 estudos mais importantes do ano, que eles conseguiram comparar, fazer consulta presencial ou fazer teleconsulta. Foi uma coisa que a gente quase não fazia. Se é que teve algum efeito colateral bom da pandemia, foi que a gente começou a acreditar um pouco mais
possibilidades. E esse estudo comprova isso. Não é inferior, é igual em vários aspectos medidos, mas o principal, a qualidade de vida, não foi diferente quando você fez consultas de cuidado paliativo em telesaúde do que quando você fez em presencial. Isso é excelente, mas isso, sobremaneira, é excelente para o Brasil. Porque a gente mora num lugar em que as distâncias são muito amplas, em que a concentração médica nos grandes polos de cidades são muito focados. Então, a gente tem muito médico em alguns lugares do país e muito pouco médico em outros lugares. Então, essa evidência científica, mesmo que inicial, ela é muito importante para a gente, tanto em rede pública quanto em rede privada. Eu não tenho dúvida que a gente tem que começar a se organizar melhor, pensar como fazer isso, para estabelecer, porque esse estudo vem não trazer uma novidade, uma nova descoberta, mas eles vêm reforçar como que implementa uma descoberta. A descoberta era que o cuidado paliativo Sim. aumenta a sobrevida global e melhora a qualidade de vida. Agora a pergunta era, como nós vamos fazer para todo mundo? Uma possível resposta é, faça à distância. É tão bom quanto fazer presencial, não tem problema. Então, isso é uma resposta que deixa a gente muito seguro. Com Esse artigo é certeza. muito importante. Com certeza. E muito Atinge importante pra gente. regiões, né? Atinge regiões onde não chegava. Aonde não chegava antes. Agora, quais são ainda os desafios, né, para os cuidados continuados paliativos? Perfeito. O segundo estudo fala uma coisa que vai nesse desafio. Porque mesmo que você coloque o paciente no programa, é difícil você saber que horas você vai fazer uma segunda, uma terceira consulta. E se você não faz a consulta, você perde o paciente. E você não pode perder o paciente. Sim. Agora, se você faz consulta muito a miúde, você acaba não tendo vaga, porque você viu que é uma consulta Sim. longa. Então, colocar isso em prática, montar esses serviços é um desafio. O que esse segundo estudo mostrou é que se a gente for monitorando a qualidade de vida e quando cai lá numa porcentagem alarmante, você traz o paciente, ou seja, você faz uma monitorização à distância, mas nesse estudo, consultas presenciais, na hora que precisa, você consegue atender esse paciente bem. Então, esses dois estudos são muito importantes para nós, como pensadores, como atores de montar o sistema de saúde, para a gente ter uma certa maleabilidade e entender que o mundo que a gente vive hoje não é o mesmo de 20 anos atrás e que a gente tem que se organizar. Esses estudos trazem duas liberdades muito grandes de como montar a equipe de cuidado paliativo. Talvez essa seja a primeira coisa. Juntando tudo que a gente conversou, eu acho que é muito importante você falar, o que é isso? Qual que é esse nome? Fazer as pessoas entenderem qual que é esse nome é muito importante. E depois que a pessoa entender qual que é o nome, como que nós vamos trabalhar, é o que esses dois estudos começam a mostrar uma novidade. Dá para trabalhar à distância, dá para marcar retorno com a demanda do paciente. A hora que a qualidade dele de vida cai um pouquinho, você chama ele. São esses dois estudos essas duas novidades que esses estudos trouxeram. E fala também sobre cuidados escalonados e cuidados precoces. Isso. É você trazer o cara para o serviço quando ele está realmente precisando. Porque se você traz tardiamente, se eu respondo uma interconsulta no hospital quando o clínico me chama e o paciente está nos últimos 3 dias de vida, não fez vínculo, ele já sofreu. Claro que a gente ajuda alguma coisa, mas é muito pequeno o espectro. Então, começar precocemente é tudo isso que eu falei. E fazer escalonado é não fazer o cara que tá bom, que não tá sofrendo, ficar indo à toa no seu consultório de 15 em 15 dias. Então, fazer escalonado é ver quem realmente precisa. É meio que se cuidado paliativo fosse um remédio, comece antes, mas comece na dose certa. Sim. Agora, doutor Munir, para a gente fechar, a gente sai da ASCO com uma condição otimista. Ah, sem dúvida. E com um baita desafio. Com uma condição otimista que o mundo está entendendo que implementar cuidado paliativo é importante e que nós temos um grande desafio nacional de como colocar isso em prática. Eu acho que esse é o grande lance hoje, assim, é como fazer isso. E eu acho que essas respostas de escalonar, e principalmente a telesaúde, eu acho que é um grande lance que a gente não pode abrir mão. De estar junto ali com o paciente. Exatamente. E atuando ao lado da família, né? Reforçando isso, como o senhor disse, né? Isso. E não fazer uma coisa dicotômica, ou isso ou aquilo. É junto. É junto sempre. Doutor Munir, eu quero agradecer muito pela entrevista, né? Foi um ótimo bate-papo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. É sempre bom falar de cuidado paliativo para a gente ir vencendo esses desafios. É isso, pessoal. O Horizonte da Saúde, nesse primeiro episódio, vai ficando por aqui. Eu te convido para assistir as nossas outras entrevistas, todas muito ricas, cheias de conteúdo para você. Até a próxima. Obrigada pela companhia.